Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Emmanuel. Tudo jóia? Boa noite, Luciana. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite a todos que nos assistem. Estamos muito Isso. felizes de estarmos aqui juntos nessa noite. Que bom. Nós vamos começar então para a gente ir harmonizando enquanto o pessoal vai lendo, vai chegando, né? Nós vamos lendo aqui um capítulo do livro Pão Nosso. E a lição que saiu para nós aqui essa noite é a lição número 113, Tua Fé. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. E assim, Senhor, nas vibrações dessa prece, pedimos aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliem nesse momento. Auxilie nosso facilitador da noite, nosso companheiro Emmanuel, para que ele possa trazer os esclarecimentos sobre o capítulo que serão trabalhados do livro Pensamento e Vida. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Vamos. Só adiantando aqui para o pessoal, né? Hoje vai ser, eu vou colocar aqui na tela, o capítulo 23 e 24, Auxílio e Humildade. Ok. Emmanuel, posso colocar aqui o slide aqui para você? Você me Pode pede. ser. Pode pôr de uma vez? Deu certinho? Certinho. Ah, Certinho. então tá bom. Qualquer coisa você pode me chamar que eu tô aqui, tá? Tá Pode joia, ficar à querido. vontade aí, Obrigado, viu? pessoal. Tá Qualquer certo. coisa eu dou um grito aqui. Pode dar que eu tô aqui. Fica à vontade aí. Ok. Bom, primeiro dizer da nossa alegria de estarmos nessa noite aqui reunidos com os ouvintes, aqueles que nos assistem, que também nos assistirão no vídeo gravado, né, que ficará gravado. Uma alegria ter aceito esse convite aqui dessa casa espírita tão abençoada, servos de Jesus, e também nessa localidade que nós gostamos tanto, que é a região aí metropolitana de Belo Horizonte. Moramos muito tempo em Belo Horizonte, temos muitos amigos aí,
Então, estamos muito felizes de sentir essa energia de todos vocês nessa noite. O tema que nos foi pedido diz respeito a uma sequência do livro Pensamento e Vida, capítulos 23 e 24, que fala o capítulo 23 do auxílio e o capítulo 24, humildade. É muito curiosa essa obra, porque Emmanuel ele fez uma construção. Os capítulos dessa obra, Pensamento e Vida, eles se encadeiam. É curioso porque ele começa com o espelho da vida, falando da mente, e termina com o amor. Então é como se a gente estivesse passando numa trajetória evolutiva. E dentro dessa trajetória, nós temos 2 capítulos, e foi muito feliz as pessoas que colocaram esses 2 temas juntos, porque um está relacionado com o outro. Auxílio, que é exatamente essa disposição de irmos ao encontro do outro, e a humildade. E a gente vai tentar fazer um paralelo desses 2 capítulos aqui hoje. Obviamente, para que a gente possa refletir sobre a importância da humildade dentro da caridade. Como é fundamental, como as 2 virtudes se completam e uma necessita da outra, né? Então, é importante a gente, antes de começarmos a falar propriamente do tema, vamos recorrer a Kardec para a gente entender 2 questões. Qual é a verdadeira virtude e qual é a maior das imperfeições? Nós precisamos entender isso para a gente compreender depois a essência de auxiliar e a importância da humildade para que a gente possa auxiliar de forma produtiva, né? De forma que, de fato, a gente não doe não apenas algo, mas doemos de nós para o outro. E aí a gente vai buscar lá em Kardec, na questão 895, que é a primeira questão que a gente vai colocar, um aspecto muito interessante, porque Kardec faz uma pergunta, realmente é por isso que ele foi escolhido, né? Um apóstolo de Jesus, um espírito de escola, para poder fazer esse trabalho de codificação. Olha que pergunta interessante. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, ou seja, tirando de lado aquela aparência que nós temos de espíritos ainda engateando na linha evolutiva, cheio de condicionamentos, de reflexos do passado, que se expressam em nós, muitas vezes, na forma de defeitos, de tendências, ou más tendências, conforme diria Kardec, ou de vícios morais. Tirando isso de lado, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, Kardec está dizendo assim, qual é aquela circunstância, aquela situação da criatura que provoca todos esses defeitos e vícios? De onde eles nascem? Os espíritos vão dizer o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste à pedra de toque. Vocês já viram o ourives, quando ele vai verificar se aquele objeto que foi dado para ele avaliar, se ele de fato é de ouro ou ele é apenas uma camada superficial, ele usa um instrumentozinho que Kardec chama aqui de pedra de toque, porque se for ouro, o que ele vai achar embaixo é ouro. Se não for, ele vai achar cobre. Aí ele pode dizer, olha, isso aqui não é aquilo que foi dito. Essa joia, essa que está sendo tomada por ouro, não é apenas aparência. E é isso que Kardec está querendo dizer. Pode um homem possuir qualidades reais que levem ao mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso,
e é um progresso, porque é um esforço, mesmo que seja apenas uma aparência, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal, para que o fundo fique a descoberto. Bom, eu não preciso nem dizer sobre isso aqui. Quantas vezes a gente conhece as pessoas, de fato, o seu mundo íntimo, a sua condição evolutiva, quando a proposta, as circunstâncias ferem o interesse pessoal dela, né? Muitas vezes na casa espírita a gente precisa fazer uma autoavaliação sobre nós, porque às vezes nós demonstramos um interesse por uma tarefa, nos empenhamos, mas quando as nossas sugestões às vezes não são acolhidas para aquela atividade, logo parece que a gente vai perdendo o interesse. Ah, não era bem isso que eu achava. Então, é como se fosse essa pedra de toque, que colocou a descoberto não a espontaneidade, a alegria de servir, mas colocou a descoberto o meu interesse pessoal, o interesse de controlar, o interesse de ter uma influência sobre aquela equipe. Então, é interessante a gente fazer essa avaliação. Esse é o interesse pessoal. E os espíritos complementam dizendo: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos os admiram como se for um fenômeno, né? É muito interessante quando a gente faz algo espontâneo e a pessoa pergunta: o que você está ganhando com isso? Ou o que você vai ganhar com isso? Porque o desinteresse, a alegria, a consciência de podermos ser úteis ao semelhante, ainda está um pouco embaciada, enevoada pelas questões do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Isso tudo vem à tona. Bom, esse é o sinal mais característico da imperfeição. Nós vamos entender por que a gente está passando por essa questão de Kardec. Vamos ao outro aspecto. Lá no Livro dos Espíritos também, um pouquinho antes, Kardec pergunta, questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Interessante isso, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Ou seja, isso que Kardec está dizendo, ela é como se fosse a essência de onde nascem todas as nossas verdadeiras virtudes, sem aparências exteriores. Diz os Espíritos assim: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, né? Aliás, o codificador disse, né? Reconhecereis o verdadeiro espírita pelo seu esforço, ou seja, é uma resistência mesmo, voluntária. Essa palavra voluntária é muito importante, né? Em domar as más tendências e evitar, obviamente, o arrastamento ao mal. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Não é qualquer sacrifício. É um sacrifício do meu interesse para o bem do próximo. Entendendo a palavra sacrifício aqui como sacro ofício. É uma atitude sagrada, que não me traz sofrimento. Pelo contrário, me traz alegria de poder, naquele momento, ser instrumento da misericórdia divina em favor dos outros. Sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, quando eu, entendendo caridade aqui como amor em ação, como diria André Luiz, quando eu vou ao encontro do outro, o que é que me move? É de fato esse interesse de ajudar, interesse genuíno, legítimo, espontâneo. Não há nenhum móvel íntimo
que me fez estar ali para que eu pudesse estar cooperando naquela atividade. E quando a gente fala atividade, gente, não é só atividade na casa espírita, não. Todos os setores da nossa vida, já dirá Emmanuel, que Jesus veio tirar as barreiras, por exemplo, entre o templo e a oficina. Nós podemos ser instrumento de caridade dentro do nosso trabalho. Podemos e devemos ser esse instrumento de harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas quando eu tomo essa atitude, o que é que me move? Se a gente for lá no fundo, se nós fizermos como Santo Agostinho nos fala na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando ele dá uma página belíssima dizendo como ele fazia o seu processo de autoconhecimento quando estava encarnado aqui. Se nós entrarmos lá no íntimo, ele fala para a gente passar em revista o dia, mas que a gente faça isso de forma imparcial. Que quando surgir o equívoco, a gente não tente arrumar justificativas para esse equívoco. Não, ele aconteceu, de fato eu tenho isso ainda dentro de mim, porque aí tem o segundo passo. No dia seguinte, eu faço o propósito de não repetir mais aquela situação, né? Então essa é a mais meritória de todas as virtudes. É toda a ação no bem feita sem segundos interesses, sem segundas intenções, de forma desinteressada. E mais uma questão que eu queria trazer aqui para ajudar a gente, olha, isso é só a introdução, viu? Para ajudar a gente a entender esses 2 capítulos de Emmanuel, humildade e auxílio e humildade. Eu trouxe aqui uma descrição de Leon Denis, isso está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, sobre as potências da alma. Leon Denis vai falar como é que é a estrutura do espírito quando ele está aqui encarnado, da alma. Ele mostra como é que é a nossa estrutura psíquica espiritual, como é que ela funciona. Ela tem 2 estágios, 2 esferas de expressão. Isso é muito importante para a gente entender esse tema de hoje. Então vamos lá. Vamos projetar aqui. Olha que interessante. Leon Denis disse que nós temos 2 esferas de expressão. A personalidade, que muitos de nós chamam de ego, e o eu superior, o ser divino, o Filho do Altíssimo, a centelha divina, que habita em nós. E aí ele vai dizer o seguinte, é como se fosse, tá vendo? Esse planeta, né, circulando ao redor de um sol, esse planeta seria a nossa personalidade, o ego. E o eu superior seria o sol, a nossa essência divina. E aí ele diz assim, há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e de expressão. Segue Denis. Uma delas, a exterior, que a gente simbolizou aí pelo planeta, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. Ora, a personalidade, gente, cada um de nós tem uma personalidade nessa existência. A minha é Emmanuel, tem a Luciana aqui que está conosco, cada um de nós. Mas quantas personas nós já tivemos? Todas as vezes que reencarnamos, nós temos um nome, construímos uma família, renascemos em algum lugar do planeta, experimentamos uma cultura, falamos um idioma, e tudo isso, o somatório de todas essas experiências do ego, de cada uma delas que a gente viveu, dá a nossa personalidade atual. Mas isso sou eu. A gente vai perceber com o Leon Denis, no próximo texto, que a personalidade ela é um veículo de expressão do ser superior, do ser divino.
É muito interessante isso, porque a gente às vezes não para pensar. E aí Leon Denis vai dizer, então, a outra, interna, profunda, olha o solzinho lá. Imutável, imutável. É ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. A gente até lembra da poetisa Alta de Souza, quando dizia: volve ao teu templo interno e abandonado. É esse templo aí, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. É dessa fonte de vida espiritual, dessa sede da consciência que ele está dizendo, que ele chama de eu superior. E aí ele diz: é somente quando esse centro de ação, esse ser divino, domina o outro, ou seja, domina a personalidade, quando suas impulsões nos dirigem. Por isso que Paulo disse ao final da vida: já não sou eu que vivo mais, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o ser divino dele, que é o Cristo interno, já estava dirigindo a personalidade de Paulo. Isso é muito profundo e, ao mesmo tempo, alcançável por nós. Porque foi o Jesus que disse: vós sois a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: faça brilhar a vossa luz. Essa luz brilha através da personalidade. Mas eu preciso compreender isso. E o auxílio e a humildade vão nos ajudar a compreender isso. Segue aqui Leon Denis dizendo: é nesse momento que se revelam as potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Sabe as virtudes, que são as potências ocultas do espírito, os nossos poderes internos? À medida que a minha personalidade vai começando, se abrindo, através da atitude no bem, através do auxílio, vai se esvaziando do egoísmo, do orgulho, através da humildade, ela começa a refletir a luz interior que habita em cada um de nós. O brilho e a beleza vai sendo refletido através dessa personalidade. Aí ele diz ainda: é por ele que estamos em comunhão com o Pai, que habita em nós, segundo as palavras do Cristo. Com o Pai, que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Então, é nessa conexão personalidade com o ser divino que habita em nós. Quanto mais eu me identifico com esse ser divino, mais eu entro em contato com o Pai. Jesus chegou no ápice dessa conexão. A personalidade de Jesus era una com o Pai. A tal ponto que ele disse: eu e o Pai somos um. E o projeto dele para nós é também nos conectarmos com esse ser divino que habita em nós. Ultrapassarmos os limites estreitos do ego e torná-lo dócil, torná-lo instrumento. Quando Francisco de Assis dizia: fazei-me instrumento da vossa paz. A personalidade de Francisco queria ser instrumento do brilho e da beleza, da paz interior, desse núcleo divino. No dizer de Viktor Frankl, né? Viktor Frankl foi um médico, psicólogo, que sobreviveu às coisas terríveis da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração. E ele disse que ele só conseguiu isso porque, ao longo do tempo, ele descobriu que dentro dele havia um núcleo divino saudável, que não se contaminava com todo aquele adoecimento que ele via ao redor dele, com todo aquele sofrimento. Esse núcleo divino foi capaz de levá-lo a atravessar toda aquela prova e sobreviver, para nos trazer essa experiência, né,
extraordinária que ele viveu. Tem um livro muito bonito dele que chama O Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida, que eu recomendo a todos, né? Então, feitas essas observações, vamos passar então para o livro, né? Vamos aqui entrar em contato com os dois textos. O que eu fiz? Eu coloquei os textos dos dois capítulos um ao lado do outro, para a gente avaliar dentro desse contexto que a gente trouxe até aqui, tá? Então vamos lá. Auxílio e humildade. Lá no capítulo 23, auxílio, ele vai dizer, Emmanuel vai dizer o seguinte: auxiliar espontaneamente, olha aí, por isso que a gente falou lá da verdadeira caridade, espontânea, sem segundas intenções. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina, por intermédio da vida de nosso eu, olha aí, que se dilata, engrandece, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Que maravilha! O Emmanuel é incrível, né? O espírito que consegue sintetizar uma palestra numa frase, né? Então ele está nos dizendo o seguinte: nós temos esse ser divino, esse eu aí superior, esse eu com letra maiúscula. E quando eu me movo, a minha personalidade se move espontaneamente em direção ao outro, eu expando, eu faço com que esse ser interno se abra, se dilate, se engrandeça. Para quê? Para refletir a vida divina. Porque esse meu ser divino, ele está em contato direto com o Pai. Lembra que Jesus falou na oração dominical, quando quiser orar, quiser falar com o Pai, para entrar para o quarto íntimo, fechar as portas aos apelos exteriores e ali, em segredo, orar, porque o Pai, em segredo, nos ouviria. Esse quarto interno é exatamente esse nosso eu que o Emmanuel está colocando aí. E que Leon Denis chama de ser superior. Diz mais Leon Denis: a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Isso é maravilhoso. O que ele está dizendo é que a providência divina é um reservatório de amor infinito, doidinha, como nós dizemos aí em Minas, para encontrar um canal de expressão. Ansiosa para que a gente abra esse nosso canal interior, se dilate, se engrandeça, para que, através de nós, ela possa distribuir essa doação permanente de amor. E ele provê cada canal com matemática precisão. Por que Emmanuel colocou isso? Porque cada um tem o tamanho do vaso que escolheu. Cada um tem o tamanho, a estrutura do canal que conquistou. Então, não é mais nem menos. É aquilo que nós podemos transportar, que nós podemos fazer com que flua através de nós. Então a gente vê um Chico Xavier, meu Deus, tinha essa estrutura absurdamente expandida. E às vezes a gente fica envergonhado. Não, mas você tem também. Então, e mais, você pode expandir. Desde que a gente observe algumas coisas que a gente vai ver agora na humildade. A importância da humildade para a gente ser veículo do amor divino em favor dos que nos cercam e em favor de nós mesmos, né? Porque na medida que eu conecto com Deus, amarás a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a nós mesmos. Então, o próximo é a porta através do qual eu descubro o amor em mim mesmo. E eu descubro mais que esse amor vem de Deus. E como a gente faz isso? Vem a humildade. Diz Emmanuel lá no capítulo Humildade, humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Olha lá. Humildade é a capacidade que nós temos de compreender
que nós estamos num patamar evolutivo. Diz Emmanuel isso, que humildade é quando eu tomo consciência do patamar evolutivo que eu estou. Emmanuel, inclusive, nos dá uma dica que ele diz que é a base do perdão. A gente fazer essa autoconsciência, essa autoinvestigação. Porque quando a gente toma consciência do patamar evolutivo que nós estamos, a gente se lembra de Jesus, atire a primeira pedra. A gente é capaz de perdoar porque a gente sabe que eu poderia também errar, me equivocar. Ou pecar, né? A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Ou seja, eu estou desalinhado com a lei divina. E a essência da lei divina nós vamos ver na parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais, que o resumo de todas as leis é a lei de amor, de justiça e de caridade. Né? Então, a humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Eu preciso me esvaziar. Quando eu me esvazio da minha autossuficiência, da minha arrogância, da minha soberba, do meu egoísmo, aí o que acontece? Eu ganho liberdade interior. Olha lá, a humildade é a liberdade interior que apoia a permanente renovação para o bem. Eu destravo as amarras que impediam com que eu fosse esse instrumento de auxílio que a gente acabou de ver. Porque eu já não estou vinculado a segundos interesses. O segundo interesse, ele é uma prisão para nós. Porque eu estou fazendo condicionado a algo. Quando eu não tenho essa segunda intenção, eu estou liberto. E, portanto, me torno um instrumento dócil, obediente. Aliás, Jesus disse isso, né? A minha comida é a fazer a vontade do meu Pai. E é claro, quando eu ganho essa conexão de humildade, que eu reconheço a minha pequenez diante do universo, gente, como a gente fala aí em Minas, vamos combinar, né? Qual é o propósito de sermos arrogantes e orgulhosos? Quando a gente se depara com Jesus, governador planetário. O que é que eu posso fazer que possa me deixar tão orgulhoso diante da magnificência do Cristo? Mas quando eu reconheço essa pequenez, aí eu me torno grande. Porque ao esvaziar a minha personalidade, como diria João Batista, lá no Evangelho de João, né? João Evangelista, ele diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. A humildade tem esse papel. Quando eu reconheço a minha pequenez, eu me curvo diante da força soberana do Criador, do universo, eu me abro. Eu me torno um vaso por onde ele é preenchido. Ele sai desse vaso. A minha arrogância, a minha prepotência, a minha vontade de ocupar o lugar do Criador, né? E entra a água cristalina do amor de Deus. Começa a fluir aos borbotões através de nós. A gente lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando Lucas disse que nas peregrinações de Paulo, Deus operava maravilhas através de Paulo, porque ele havia percebido, reconhecido a sua pequenez. Então, em verdade, ele sabia que todos aqueles prodígios, as curas, livrando os irmãos dos endemoniados, que eram os espíritos ali vinculados àqueles corações em sofrimento, ele sabia que tudo aquilo fluía do Pai, através dele, que ele era um canal. Francisco, quando dizia fazer-me instrumento, ele tinha consciência plena que ele era um canal. O canal do Cristo aqui no mundo. Seguindo aqui adiante, nós vamos perceber uma coisa interessante. É necessário, porém, estejamos de atalaia, ou seja, de vigia, no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos
o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Ora, aqui tem muita coisa. É pena que a gente tem que passar rápido, né? Porque temos um tempo a cumprir. Mas aqui tem muitas coisas. Quando ele fala de atalaia, de vigia, no celeiro, ou seja, ele está dizendo que nós somos um celeiro. E celeiro guarda trigo ou joio? Na parábola, colhe-se o trigo e joga no celeiro. E o joio faz o quê? Arranca em moles e joga no fogo. O joio pertence ao âmbito da personalidade. São as nossas paixões, os nossos desvarios. O celeiro está no ser divino. E a gente tem que estar atento, por quê? Porque a nossa personalidade com o joio pode impedir que esse celeiro se abra. E que através dele ocorra essa coisa maravilhosa que a Emmanuel escreveu aí, o eterno dar-se de nosso Pai. É nossa personalidade egóica, possessiva, exclusivista, que quer tudo para si, que impede esse eclodir. Dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Ou seja, nós herdamos dele esses bens. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, vós sois deuses, com letra minúscula, claro. Né? Deuses relativos. Ele é Deus absoluto. Nós não poderíamos ter herdado do Criador imperfeições. Apenas não temos consciência dessas perfeição desses bens que ele nos enriquece. E como é que eu tomo consciência disso? Auxiliando. Na medida em que eu entro na mesma vibração, cada gesto de amor que eu faço em relação ao outro, de auxílio, nas tarefas da casa espírita, agora na pandemia que a gente teve que conviver muito mais com os nossos familiares, no nosso trabalho, cada vez que meu trabalho se torna trabalho-serviço, que aliás está nesse mesmo livro, um item chamado Trabalho, em que ele fala que o trabalho-serviço ele modifica o ambiente e modifica a criatura. Por que modifica a criatura? Porque eu trabalho de servir. Quando eu me lanço a servir, eu abro essas comportas. Porque a lei de cooperação é a lei que rege o universo. Tudo no universo coopera. Tudo no universo troca. Há uma troca constante. E o egoísta adoece por isso, conforme nós vamos ver. Porque ele é refratário à troca. Ele só olha para si. A ausência de humildade, então, vai provocar o quê? A personalidade arrogante. Ele vai provocar enquistamentos do sentimento. Gente, enquistamentos são quistos, cistos, tumores. No sentimento. No nosso corpo emocional. E esses tumores, ele vai dizer aqui quais são. Quais são os tipos de enquistamento? Quais são esses tipos? Orgulho, vaidade, cobiça, egoísmo. O Emmanuel é tão benevolente que ele chama o orgulho de ausência de humildade. Mas a gente percebe que a ausência de humildade, ou melhor, que a humildade, ela é base para a gente varrer esses tumores do nosso psiquismo, da nossa energia. Orgulho, vaidade, cobiça, egoísmo. Então isso é muito importante nós compreendermos. Quando eu cultivo a humildade, eu consigo auxiliar verdadeiramente. Eu consigo ser instrumento. Eu consigo ser canal. E cada gesto que eu fizer em direção ao outro tem uma vibração que corresponde à vibração do meu ser divino. E aí esse ser divino cresce cada vez mais. Se expande cada vez mais. Essa é a proposta reencarnatória. Segue aqui, Emmanuel nos dizendo. O sangue, na parte do auxílio, né? O sangue que não circula
gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. Né? A gente sabe disso. Eu gosto muito de falar daquela metáfora que os judeus usam, do mar de Tiberíades e o Mar Morto. O rio que passa, que abastece esses dois lagos, que na verdade são lagos, né? Enormes, é o mesmo, é o Jordão. Mas ele entra no Tiberíades, as águas são piscosas. Por quê? São oxigenadas. Elas estão em movimento porque depois ele continua e vai descendo ali na Judéia e chega no Mar Morto. Só que no Mar Morto ele é estanque. A água é parada. Não há vida. Então é isso que o Emmanuel está dizendo. A vida é movimento. E eu preciso movimentar as forças da minha alma. Chico Xavier diz que a caridade movimenta as forças da alma. Se a gente quer despertar o nosso ser divino, vamos nos matricular na escola, na academia da caridade, para que a gente possa movimentar esse potencial divino que está dentro de nós. O detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra, à margem do caminho, usurário, infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Quando a minha personalidade se fecha, eu quero tudo para mim, eu não quero nada para o outro, tudo sou eu ou meu, eu começo a entrar dentro de um sistema chamado ter, possuir. E aí eu me desligo daquilo que é o mais importante na nossa vida, que é ser. Então, quando Jesus falou, buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e as outras vos serão acrescentadas, ele estava nos dizendo disso aqui. A gente inverte a equação. Inverte a equação e entra na paranoia de ter, acumular. E isso não é mal. Eu posso ter um trabalho, que eu posso ter as coisas, mas o que eu estou fazendo disso em benefício da coletividade? Porque isso são empréstimos de Deus. São talentos. E não só talentos materiais. As criaturas às vezes têm habilidades musicais, habilidades da escrita. Poderia colocar todas essas questões em favor do outro. E como eu não faço isso, eu não troco com o meu ambiente. Eu fico desnutrido espiritualmente. E aí, as leis da vida me cercam de angústia e medo. Medo de perder. Solidão e secura. Porque eu não cultivo amigos. E ao não cultivar amigos, eu não desenvolvo a parte mais importante que viemos aqui desenvolver, que é o sentimento. Que é o sentir. Aí eu entro nessa secura da alma e vivo uma vida angustiada. E aí a gente vai ver que isso tudo tem a ver com a humildade. Olha lá. O enquistamento do sentimento, aqueles tumores, orgulho, cobiça, ambição, egoísmo, eles geram o quê? Espírito de posse exclusivista. A individualidade se transforma numa cidadela da ilusão. A criatura está na Avenida Afonso Pena, em BH, e acha que todas as pistas são para ela, né? Ninguém pode ultrapassar e todo mundo tem que deixar ela passar. E é uma cidadela de ilusão, porque a vida não vai se curvar aos nossos caprichos. E aí a gente sofre. Desespero, ou seja, perdemos a esperança, né? Desespero é desesperançar. Ciúmes, porque temos posse. Despeito, porque o outro tem o que eu queria ter. Olha, sempre ter, né? Intemperança. Ficamos nervosos, reativos. Tudo isso causado pela falta de humildade, ausência de humildade, e que gerou esse enclausuramento, onde eu não ajudo, não auxilio. A gente entende agora por que na doutrina espírita existe a legenda: fora da caridade não há salvação. A caridade com essa humildade.
com essa compreensão de que somos instrumentos, veículos do amor de Deus. Segue Emmanuel dizendo, tudo isso gera uma tensão psíquica. Nós vamos ver o que é essa tensão psíquica tão atual nos dias que nós vivemos, né? De pandemia, em que as pessoas não estão sabendo compreender as circunstâncias que estão acontecendo no mundo. E essa tensão psíquica vai provocar algo, distúrbios orgânicos, enfermidades, Emmanuel vai nos dizer. E aí, obviamente que se eu estou fechado a ajudar, se a minha personalidade não faz troca com o meu ser divino, não quer ser canal de expressão, toda obstrução por isso significa inércia e enfermidade. Olha o Mar Morto, água parada, não circula, não tem vida. E isso traz o quê? Uma dificuldade de tônus orgânico, mas não traz apenas enfermidades orgânicas, traz enfermidades emocionais, enfermidades mentais, psíquicas, depressão, síndrome do pânico e tantas outras. E aí, a lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão, para que a ajuda não desajude. Aí eu chego e peço auxílio, porque existe essa lei, a lei de auxílio. Eu peço, Senhor, me ajuda. E aí vem, alguém me liga e diz assim, Emmanuel, nós estamos precisando de alguém para nos ajudar a fazer uns lanchinhos aqui, e ter uma equipe que vai distribuir para o pessoal de rua, que está em situação precária nessa pandemia. Você pode fazer aí 10 marmitinhas? Aí eu digo assim, não dá, eu estou cheio de coisa, eu estou cheio de live para fazer, eu tenho os meus estudos, eu tenho o meu trabalho aqui, que eu estou no home office em casa. Eu peço, mas eu só vou conseguir o auxílio se eu me expandir. Para que essa ajuda não me desajude. Porque se a ajuda vier e eu não fizer nenhum esforço para tornar merecedor dela, eu estarei sendo desajudado, assim como um pai desajuda o filho, simplesmente satisfazendo todos os seus caprichos do ponto de vista material. Sem que muitas vezes o comportamento daquele filho absolutamente não mereça. Sem que aquele filho não compreenda o esforço que foi para o pai poder conseguir aquelas coisas que ele está dando para ele. Então é interessante isso, né? E aí, essa falta de humildade, aliada à momentânea incapacidade de auxiliar, incapacidade voluntária, porque eu quis, porque eu não quis deixar a minha acomodação, o meu comodismo, para poder fazer as 10 marmitinhas, né? Eu estou dando um exemplo aqui, gente, mas existem exemplos e mais exemplos do que nós deixamos de fazer às vezes. Então, essa humildade que gerou, ou melhor, a ausência dela, que gerou tensão psíquica, é a causa de uma série de transtornos orgânicos. Isso vem dos níveis mais sutis, dos corpos mais sutis, o corpo causal, que Lísias fala, né? Que é aquela roupa suja lá no livro André Luiz, que a gente vem para cá lavar, onde estão todas as experiências de todas as personalidades que tivemos. Isso vem para o mental concreto, que é a personalidade dessa existência. Isso vem para o corpo emocional, para o nosso corpo espiritual. Isso vem para o nosso duplo etérico, nosso corpo energético, corpo vital, que André Luiz chama de duplo etérico também, até chegar no físico. E chega no físico como? Depressão nervosa, desequilíbrio emotivo. Olha, atinge todos os corpos, né? Desde o mental, depressão nervosa, desequilíbrio emotivo, o corpo emocional. Ulceração já chegou no físico. São as úlceras, as gastrites, a disfunção celular, o incentivo à loucura,
A disfunção celular é câncer, gente. As neoplasias. O incentivo à loucura. Que Kardec disse que nesse tempo aumentaria vertiginosamente as síndromes de loucura, que são as distonias, né, mentais, e também os suicídios. Porque a criatura não encontra sentido na vida. Não encontra sentido na soberba, na arrogância. Daqui a pouco ele se vê com tudo e sem ninguém, com falta de afeto. E aí é interessante, porque Emmanuel nos dá um diagnóstico arrojado e desafiador, meus irmãos. A falta de disposição em auxiliar, provocada pela ausência de humildade, é a gênese de inúmeros distúrbios psíquicos e orgânicos. Essa é uma conclusão que a gente tirou, né? E aí, qual é a solução? Qual é a terapia e qual é o terapeuta? A terapêutica é o Evangelho e o terapeuta é Jesus. E ele vai nos dar. Vamos ver? Dentro do campo do auxílio, como é que eu faço? Elementos de profilaxia de Jesus para a cura da enfermidade, da falta de disposição em auxiliar. Está lá no texto. Não essa frase aqui, que fomos nós colocando, mas a frase de baixo está lá no texto. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos potenciais, de vastos acréscimos potenciais, para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Então, se queremos ser auxiliados, se estamos passando por uma questão psíquica, emocional, é preciso tirar o foco de nós, do nosso problema, e colocarmos o foco no outro. Não precisamos ir longe, as casas espíritas estão aí no momento de não ter atividades presenciais, mas temos esse campo, essa lavoura, que é a nossa casa, a nossa família. O quanto nós podemos fazer? Desde lavarmos a louça, varrermos o chão, que são atividades braçais, até passarmos a escutar melhor o filho, a escutar melhor o pai, a ouvirmos melhor a mãe, a podermos compreender melhor o esposo e a esposa. Eu estou me abrindo. Eu estou saindo do meu problema, que era o cerne da minha vida, o centro da minha vida. Eu estou deslocando esse centro para o outro. E aí, quando Emmanuel diz o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos, essa é a lei. É a regra áurea que Jesus nos disse. Pela forma afirmativa, façais aos outros aquilo que gostaria que vos fosse feito. E lá na humildade, ele fala uma coisa interessante. Elementos da profilaxia de Jesus para a cura da enfermidade da ausência de humildade. É surpreendente, ele fala da manjedoura e da cruz. Vamos entender isso? Vamos lá. Dentro do auxílio, só um momentinho. Dentro do auxílio, a gente vai ver o seguinte: lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, olha aí a importância da humildade, tá vendo? Para que a gente possa auxiliar. Por isso que a gente falou que o capítulo está ligado. Emmanuel já deu a dica aqui. Sem o tambor da vaidade, a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Então, quem está se sentindo só, angustiado, abra-se. Faça algo em relação aos que estão ao seu redor, com alegria, com espontaneidade, com humildade. E nós vamos ver que vai haver uma troca. E é aquele momento antes que eu estava desnutrido, seco nos meus sentimentos, aquilo vai tocar profundamente, vai me nutrir,
Por isso que Jesus disse que o alimento dele, nutrição, era fazer a vontade do Pai. E lá na humildade, ele vai dizer, a manjedoura nos ensina. Né? Ele falou que a profilaxia lá, para os males da ausência de humildade, era a manjedoura e a cruz. Olha que coisa maravilhosa. A manjedoura nos ensina a avançar para a frente sem prender-se. Avançar para a frente sem prender-se. Isso quer dizer que eu posso estar em qualquer situação. Jesus nasceu numa manjedoura, no estábulo, no meio dos animais. E dividiu a história em duas, antes e depois dele. Era um Cristo planetário. Ele mostra que nós não dependemos de recursos materiais para podermos avançar, sem nos prender. Se tivermos essa consciência, essa humildade, os recursos que o Criador nos deu são necessários para começarmos a avançar. Do ponto em que estivermos, projetar o melhor de si sobre os caminhos do mundo. Não foi isso que Jesus fez? Ao longo de toda a vida, nascido da manjedoura, ele projetou o melhor dele. E olha, um Cristo planetário. Esse melhor está nessa essência divina. E eu posso fazer isso em todos os momentos. Projetar o melhor de mim sobre os caminhos do mundo. Onde eu estiver, seja dentro da minha família, seja dentro do meu trabalho, seja na casa espírita. Onde estivermos. Seja em que cidade for. Até no momento de lazer. Quando a gente viaja. Nós temos que ter essa intencionalidade de sermos úteis. Olha, no avião, lá na praia, pode ter alguém que esteja necessitando. Nós temos que ter essa intencionalidade na vida. E a manjedoura nos dá isso. Humilde. A humildade, né? E aí, já finalizando, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Aquele que auxilia, meus irmãos, tem todas as potestades celestes a seu favor. E sabe por quê? Porque existe uma lei no universo que chama cooperação. Tudo coopera com tudo. Tudo. A natureza nos mostra isso a cada dia. Ficamos deslumbrados ao vermos como... Outro dia eu vi um vídeo e existe um livro maravilhoso que chama A Vida Secreta das Árvores, que mostra como elas se interligam por debaixo da terra com tudo, numa verdadeira internet. Tudo coopera. A gente não quer cooperar? Então, a cura para a humanidade está aí. O problema da pandemia veio nos mostrar a gravidade do que estávamos vivendo, que era a indiferença. A indiferença moral, a indiferença ao outro. A cura é o auxílio, é estendermos as mãos. Como diria o filósofo Bob Marley, se tivermos de mãos dadas, quem sacará as armas? É preciso nós compreendermos que fazemos parte de uma grande teia da vida, onde tudo coopera para o melhor de todos. E a humildade, o auxílio, melhor dizendo ainda, que prestamos às criaturas sem exigência e sem paga. Olha lá, caridade desinteressada. É a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino que nos responde invariável, com a luz da cooperação e do sofrimento. Somos abastecidos. Francisco de Assis compreendeu isso muito bem, é dando que se recebe. No ato de dar, nós já estamos recebendo. Porque o ato de dar sincero, sem arrogância, sem soberba, com humildade, ele ativa o reservatório divino que começa a fluir através de nós. E a gente se rejuvenesce. O nosso olhar ganha um novo brilho. Nós temos alegria de viver, porque descobrimos a alegria de ser útil. E a humildade
a profilaxia da cruz. O que a cruz nos ensina? Olvidar todo o mal, o perdão. Olvidar todo o mal, porque a gente começa a perceber que todos nós somos filhos do Altíssimo. E ainda mais, recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Meus amigos, essas reflexões dessa noite nos trazem a importância do tempo que estamos vivendo. Não podemos mais perder esse tempo. Nossa encarnação é o produto do amor de muitos corações que intercederam por nós para que aqui estivéssemos. Então vamos arregaçar as mangas. Vamos sair da nossa acomodação e vamos compreender que ao trabalharmos e servirmos, estaremos cooperando com o tão ansiado, tão desejado mundo de regeneração, que começará dentro de cada um de nós. Muita paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado por estar com vocês nessa noite. Isso aí, mano. Muito bom. Não podemos esquecer, estamos todos aí interligados, né? Mergulhados nesse grande fluido universal e a minha ação ou reação afeta o outro, né? E vice-versa. Exatamente. Então, a questão de... Você falou aí das árvores, eu fiquei imaginando uma ramificação enorme por baixo da terra, né? Tudo conectado, né, Luciana? Tudo conectado. Então, nós estamos conectados hoje pela internet, né? Você em Brasília, pensa bem, o Servo de Jesus em Contagem, eu em Belo Horizonte. Eu brinco, sabe, Luciana, que a gente, pode, na verdade, está treinando, a gente está treinando para nos conectarmos pelo Espírito. Daqui a alguns milênios. Não Mas tudo é fluido, né? Então, a tudo gente escutando essas palavras, né? Cada um na sua casa, essa questão da humildade, do auxílio ao próximo. Então, a gente vai recebendo essas instruções, essa energia de ânimo, né? Ânimo, fé e esperança. É o que nós mais precisamos, né? Bom ânimo e esperança. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o pessoal está nos assistindo, já vou deixar o convite, pessoal, para a próxima quarta-feira. Nós vamos continuar, né? Não, esse aqui foi o de hoje. Hoje foi o capítulo 23 e 24. Na próxima quarta vai ser capítulo 25 e 26, tolerância e oração. Imperdível, né? Um tema muito importante também. Quem quiser ler em casa para preparar para a próxima quarta, tá? E no próximo domingo nós continuamos o estudo com o Valdir com as cartas de Paulo, o estudo sequenciado. Então, eu vou passar aqui para a nossa prece final, agradecendo muito a você, viu, irmã? O carinho, eu que agradeço. De ter aceitado o convite, de fazer o estudo para nós. Então, vamos lá, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, essa oportunidade bendita, de todo o aprendizado da noite, que chega até o conforto dos nossos lares, nos trazendo esclarecimento, lucidez e oportunidade para os dias que virão. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom resto de semana para você aí, viu, irmã? Obrigado a todos, gratidão, gente. Muita gratidão. Depois, uma hora, você vem nos visitar aqui em Belo Horizonte. Vai ser uma alegria. Sim, né? Presencialmente lá no Servo de Jesus. Quando estivermos aí, faço questão, sim, de visitar vocês. Com certeza. Vai ser um prazer para nós. Tá? Grande abraço. Tchau. Tchau.